Meu nome é Rafael e até hoje eu não consigo entender o que realmente aconteceu comigo. Sempre fui um apaixonado por tecnologia e passava horas navegando na internet, explorando fóruns obscuros e experimentando novos jogos. Tudo parecia normal, até que numa noite fria de julho, algo estranho começou a acontecer no meu computador. Eu estava jogando um game indie que havia baixado de um fórum desconhecido. O jogo era simples, mas tinha uma atmosfera sombria que me prendeu por horas. Por volta das 2 da manhã, o jogo travou e a tela ficou preta. Achei que fosse só um bug, mas, de repente, uma mensagem vermelha apareceu. Você foi escolhido. No começo, achei que fosse uma pegadinha do próprio jogo, algo programado para assustar. Só que quando tentei fechar o programa, a mensagem continuava aparecendo, mesmo com o computador desligado. Sim, isso mesmo. A tela permanecia acesa, piscando, mesmo depois de eu ter puxado o cabo da tomada. Fiquei paralisado encarando aquilo até que meu celular começou a vibrar. Quando olhei a tela, vi que tinha recebido uma foto minha, tirada naquele exato momento, de costas, encarando o monitor. Arrepios tomaram conta de mim e o pânico começou a se instalar de verdade. Olhei ao redor, mas não havia ninguém no quarto. Eu morava sozinho, então aquilo era impossível. Tentei ligar para a polícia, mas o celular travava toda vez que eu tentava discar. Então, mais uma mensagem apareceu, agora escrita em letras gigantes. Você está sendo observado. A partir daí, coisas inexplicáveis começaram a acontecer todos os dias. Luzes piscando, aparelhos ligando sozinhos e, pior, sussurros estranhos saindo das caixas de som do computador, mesmo quando ele estava desligado. Era como se alguma coisa estivesse usando meus dispositivos para se comunicar. Numa madrugada, enquanto eu dormia, acordei com a sensação de que tinha alguém ao meu lado. Quando abri os olhos, a tela do computador estava ligada novamente, exibindo uma imagem. Era a minha cama, vista de cima. Alguém ou algo estava me vigiando de dentro do meu próprio quarto. Desesperado, decidi destruir tudo. Quebrei o computador, joguei o celular fora e até desliguei a energia da casa. Achei que assim estaria seguro. Mas, naquela noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi tremendo e ouvi a mesma voz que saía das caixas de som. Não adianta fugir. Minha vida virou um inferno. Passei a ter pesadelos constantes, sempre com a mesma figura sombria de olhos vermelhos me observando. Mudava de casa, trocava de número, mas de algum jeito, aquela coisa sempre encontrava uma forma de voltar a me assombrar, através de qualquer aparelho eletrônico. Hoje evito qualquer tipo de tecnologia, não uso celular, computador ou sequer televisão. Moro em uma cabana isolada, sem energia elétrica, tentando escapar dessa entidade digital que destruiu minha paz. Mas às vezes, mesmo no silêncio absoluto, ainda ouço aquela voz, sussurrando meu nome. Meu nome é Marina, e o que vou relatar aqui é algo que até hoje me faz questionar tudo o que sei sobre a realidade e o mundo digital. Sempre fui uma pessoa cética, daquelas que riem quando ouvem histórias de fantasmas ou assombrações. Para mim, tudo era fruto da imaginação ou de coincidências mal explicadas. Mas minha visão mudou drasticamente no ano passado, quando algo completamente fora da lógica aconteceu comigo. Tudo começou de forma inocente. Eu havia comprado uma casa antiga em uma cidade pequena para fugir da rotina estressante da capital. A casa era linda, mas precisava de algumas reformas. Entre caixas e entulho, encontrei um velho notebook escondido dentro de um armário do sótão. Era um modelo bem antigo, mas algo naquele aparelho chamou minha atenção. Curiosa, liguei o notebook para ver se ainda funcionava. Após alguns minutos de espera, a tela inicial piscou.
e, para minha surpresa, ele estava totalmente operacional. Não havia nenhum arquivo além de uma pasta chamada Portal. Aquilo já deveria ter me feito parar, mas a curiosidade falou mais alto. Abri a pasta e encontrei um único vídeo chamado Olhos. Cliquei para assistir. O vídeo era estranho. Mostrava uma sequência de imagens sem muito sentido. Corredores vazios, portas que se fechavam sozinhas e sombras se movendo. De repente, a tela ficou preta e uma mensagem apareceu. Bem-vinda, Marina. Meu coração disparou. Eu não tinha feito login, não havia conectado à internet. Como aquele programa sabia meu nome? Assustada, fechei o notebook e decidi esquecer aquilo. Mas à noite, enquanto dormia, acordei com um barulho vindo da sala. Me levantei devagar e, para meu choque, vi que o notebook estava ligado sozinho, com o vídeo repetindo em looping. Tentei desligar, mas o botão não respondia. E então ouvi uma risada baixa, metálica, saindo das caixas de som. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Luzes da casa piscavam sem motivo, objetos caíam sozinhos e meu celular recebia notificações de números inexistentes, sempre com a mesma frase: você aceitou o portal. Passei a ouvir sussurros durante a madrugada e, pior, comecei a ver vultos pelo canto do olho, sempre perto do notebook. Uma noite, decidi gravar o que acontecia. Deixei uma câmera ligada na sala enquanto dormia. Na manhã seguinte, ao revisar o vídeo, vi algo que me gelou a alma. Por volta das 3 da manhã, uma figura sombria apareceu, saiu de dentro do notebook e ficou parada, me observando dormir pela câmera. Seus olhos eram vermelhos e brilhavam no escuro. Entrei em pânico e decidi destruir o aparelho. Levei o notebook até o quintal e tentei queimar, mas por mais que eu colocasse fogo, ele não se destruía. Quando achei que tudo tinha acabado, recebi um e-mail sem remetente, apenas com uma frase: você não pode apagar o que já foi aberto. Senti como se uma presença tivesse se fixado na minha casa. As noites se tornaram insuportáveis. Portas batiam sozinhas, luzes piscavam freneticamente e a figura sombria começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, eu acordava com arranhões pelo corpo e com o notebook misteriosamente ao meu lado na cama, mesmo depois de tê-lo trancado em outro cômodo. A coisa estava se aproximando cada vez mais. Comecei a buscar ajuda, mas ninguém conseguia explicar. Um especialista em paranormalidade me disse que eu havia ativado um portal digital, algo extremamente raro, onde entidades do outro lado se conectam ao nosso mundo através da tecnologia. Ele me alertou que quanto mais eu tentasse fugir, mais a entidade se apegaria a mim. Sem alternativas, decidi vender a casa e sumir dali. Mas mesmo mudando para outro estado, os eventos não cessaram. No meu novo apartamento, comecei a ouvir batidas na porta durante a madrugada. Quando abria, não havia ninguém, mas lá estava ele, o notebook, intacto sobre o capacho, como se estivesse me caçando, me seguindo onde eu fosse. Hoje vivo isolada, sem conexão à internet e evitando qualquer aparelho eletrônico. Mas mesmo assim, sinto que a entidade ainda está aqui. Ouço sussurros vindos das paredes, vejo vultos refletidos nos espelhos e, às vezes, acordo com o notebook ligado aos meus pés, com a mesma mensagem na tela: o portal está aberto para sempre. Meu nome é Lucas e até hoje tenho arrepios só de lembrar do que aconteceu comigo. Tudo começou há 2 anos, quando comecei a trabalhar de madrugada em home office. Eu gostava da tranquilidade da noite, o silêncio da casa e aproveitava para colocar tudo em dia, sem distrações. Foi durante uma dessas madrugadas que algo inexplicável começou a se manifestar. Eu estava terminando um relatório quando recebi uma mensagem no computador. Era de um remetente desconhecido e dizia apenas: a sala de baixo está aberta. Olhei em volta confuso, porque minha casa só tinha um andar. Pensei que fosse algum golpe ou brincadeira, então ignorei e continuei meu trabalho normalmente, sem dar muita importância. Porém,
Cerca de 20 minutos depois, outra mensagem chegou. Você deveria checar. Meu coração disparou. A casa estava trancada e eu morava sozinho. Levantei devagar e fui até a porta dos fundos. Quando toquei na maçaneta, senti um frio estranho, como se algo estivesse me observando. Abri a porta lentamente e não vi nada. Ou pelo menos foi o que pensei. Naquela mesma noite, por volta das 3 da manhã, ouvi um barulho vindo do porão. O problema? Eu não tenho porão. Fui até a cozinha, de onde o som parecia vir, e notei que havia uma fresta no chão, como se uma porta secreta tivesse aparecido ali. Me ajoelhei e, para minha surpresa, a fresta se abriu sozinha, revelando uma escada íngreme para um local escuro. Desci devagar, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O cheiro era insuportável, uma mistura de mofo e algo podre. No fim da escada, encontrei um corredor estreito cheio de cabos pendurados e telas piscando. Era como se eu estivesse dentro de uma espécie de rede subterrânea. No fundo do corredor, havia um monitor velho ligado, com uma única palavra: bem-vindo. Sentei na cadeira enferrujada e encarei a tela. De repente, imagens começaram a passar. Cenas da minha vida, momentos que só eu conhecia, coisas que nunca gravei. Quanto mais eu assistia, mais eu me desesperava. Era como se alguma coisa estivesse espionando todos os meus passos há anos, gravando cada detalhe da minha existência sem que eu soubesse. Foi então que o monitor desligou e, em seguida, ouvi um ruído metálico atrás de mim. Virei rapidamente e vi uma figura encapuzada, alta, com olhos brilhando em vermelho. Ela não se movia, apenas ficava ali parada, me encarando. Sem pensar duas vezes, corri escada acima, tropeçando e quase caindo. Quando cheguei à superfície, a fresta se fechou sozinha, como se nunca tivesse existido. Pensei que tivesse sido algum tipo de alucinação causada pelo cansaço, mas a partir daquela noite, minha vida virou um inferno. Todos os meus aparelhos eletrônicos começaram a agir de forma estranha. Mensagens sem remetente apareciam. Telas ligavam sozinhas e eu ouvia a voz daquela figura me chamando pelo nome através dos fones de ouvido. Dias depois, enquanto dormia, acordei com a sensação de estar sendo sufocado. Quando abri os olhos, vi dezenas de cabos saindo da parede e se enrolando ao redor do meu corpo, apertando com força. Lutei para me soltar e quando finalmente consegui, tudo desapareceu, como se nunca tivesse acontecido, mas os hematomas no meu corpo provaram que era real. Desesperado, procurei ajuda em fóruns de ocultismo e tecnologia paranormal. Lá, descobri casos semelhantes. Pessoas que haviam acessado um nível oculto da internet, onde entidades digitais se escondem, esperando para invadir o mundo físico. Muitos afirmavam que, uma vez que você abre essa conexão, não há mais volta. Decidi destruir todos os meus dispositivos e me mudar para longe, para uma cabana isolada, sem eletricidade. Por um tempo, tudo ficou calmo, mas então começaram os pesadelos. Sonhava com aquela sala subterrânea, com um monitor me observando, e sempre acordava com marcas no corpo e a sensação de que alguém tinha estado ao meu lado durante a noite. Hoje, mesmo vivendo longe de tudo, sei que ainda sou perseguido. Às vezes, vejo reflexos estranhos na água, ou ouço minha voz ecoando no meio da floresta, repetindo as mesmas palavras da mensagem inicial. A sala debaixo está aberta. E é nesses momentos que percebo que não importa onde eu vá, aquilo que começou naquela noite nunca mais vai me deixar em paz. Meu nome é Renata e até hoje não consigo acreditar no que vivi. Tudo começou quando herdei o notebook antigo do meu irmão, que havia desaparecido misteriosamente um ano antes. Minha família estava em luto e relutante em mexer nos pertences dele, mas algo me dizia que aquele computador guardava respostas sobre seu sumiço. Na primeira noite em que liguei o aparelho, percebi que algo estava estranho. As ventoinhas faziam barulhos incomuns
e a tela piscava com códigos que eu nunca tinha visto. Pensei ser defeito, até que uma pasta chamada Portal apareceu sozinha no desktop. A curiosidade falou mais alto e decidi abrir sem pensar nas consequências. Lá dentro havia um único arquivo de vídeo nomeado com a data do desaparecimento do meu irmão. Quando dei play, apareceu ele mesmo, ofegante, filmando o próprio rosto enquanto dizia: "Se você está vendo isso, não abra nenhuma conexão. Eles estão aqui." A gravação se encerrou abruptamente com um grito e estática pesada. Na mesma hora, meu celular começou a vibrar sem parar. Era uma chamada desconhecida e, quando atendi, uma voz digitalizada murmurou: "Você já está conectada." Joguei o telefone longe, apavorada, e desliguei o notebook, mas percebi que as luzes da casa começaram a piscar, como se algo tivesse se infiltrado por completo. Nas noites seguintes, coisas ainda mais bizarras aconteceram. As câmeras da minha casa se ativavam sozinhas e mostravam imagens de cômodos vazios, mas com sombras se movendo. Vozes eletrônicas ecoavam pelo corredor, chamando meu nome repetidas vezes, em tons metálicos e distorcidos. Eu já não sabia mais o que era real. Em uma madrugada, acordei com o som de digitação vindo da sala. Quando cheguei lá, vi o notebook ligado sozinho, e na tela estavam frases escritas em tempo real. "Renata, o portal precisa de mais almas. Entre." Logo abaixo, apareceu um QR Code, pulsando como se fosse um coração. Contra todo bom senso, escaneei. Minha visão escureceu imediatamente. Desmaiei e acordei horas depois, mas algo estava diferente. As paredes da casa pareciam respirar, como se fossem feitas de carne digital. Meus reflexos nos espelhos piscavam com atraso e às vezes sorriam mesmo quando eu não estava sorrindo. Eu tinha certeza, não estava mais sozinha ali. As semanas seguintes foram um verdadeiro inferno. Comecei a receber mensagens de outras pessoas supostamente presas nesse mesmo limbo digital. Todos falavam sobre uma entidade conhecida como Demon.exe, uma espécie de demônio da internet profunda que se alimentava da alma de usuários curiosos demais para resistir. A situação ficou insustentável quando percebi que estava sendo seguida na rua por figuras encapuzadas que pareciam se materializar do nada. Suas presenças drenavam a energia ao meu redor. Celulares descarregavam, postes de luz piscavam e eu sentia um frio cortante invadir meu corpo toda vez que eles se aproximavam. Um hacker misterioso entrou em contato comigo através de fóruns obscuros e disse que a única chance de romper a conexão era fazer um exorcismo digital. Ele me enviou um código específico que deveria ser rodado no notebook em 1 hora exata, 13h33 da manhã. Eu estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. Naquela noite, digitei o código com as mãos tremendo. Assim que pressionei Enter, ouvi um grito agonizante vindo das entranhas do aparelho e a tela se encheu de rostos distorcidos implorando por ajuda. Era como se 1 milhão de almas estivessem presas ali dentro em eterno sofrimento. Uma fumaça negra começou a sair pelas teclas. As luzes da casa estouraram uma a uma e eu desmaiei. Quando acordei era manhã e tudo parecia ter voltado ao normal. O notebook estava queimado, totalmente inutilizado. Achei que finalmente tinha me livrado daquilo, mas descobri rápido que era apenas o começo. Pesadelos recorrentes mostravam o mesmo código QR, pulsando. Hoje mesmo, sem tecnologia por perto, ouço sussurros que vêm do nada, vejo reflexos que não me pertencem e sinto uma presença constante atrás de mim. Aquela entidade atravessou o portal para o mundo físico e agora está à espreita, esperando por uma nova conexão. Se você receber algum arquivo estranho, por favor, não abra. Meu nome é Lucas e se você está ouvindo isso, espero que sirva como alerta.
Eu trabalhava como moderador em um fórum pouco conhecido da Deep Web, focado em relatos sobrenaturais digitais. Nada me assustava, até topar com uma thread enigmática chamada Espelho da Rede, onde usuários diziam que a própria internet havia ganhado consciência. No começo, parecia só mais uma teoria maluca, mas uma postagem chamou minha atenção. Um usuário anônimo alegava ter sido perseguido por um ser chamado Nodata, uma entidade capaz de infiltrar qualquer sistema e manipular a realidade. O relato vinha acompanhado de prints e vídeos que pareciam absurdamente reais. Algo dentro de mim me obrigou a investigar mais. Decidi baixar um dos arquivos que ele havia disponibilizado. Era um executável sem nome, com pouco mais de 10 megabytes. Assim que rodei o programa, a tela do meu PC ficou preta e uma frase vermelha piscou: acesso concedido. Pensei ser um vírus e desliguei na hora. Mas quando religuei, percebi que algo estranho tinha sido instalado. Havia um novo diretório oculto chamado MirrorX. Cada vez que tentava deletá-lo, ele reaparecia. Decidi abrir e fui levado a uma interface esquisita, uma espécie de videoconferência. Minha própria imagem estava lá, mas com um pequeno atraso. Foi então que percebi algo terrível. Minha imagem piscava quando eu não piscava. Nos dias seguintes, coisas bizarras começaram a acontecer. Mensagens desconhecidas pipocavam na minha tela, sempre com trechos codificados e frases perturbadoras. Você é um nó agora. Minhas redes sociais foram invadidas e começaram a postar conteúdos obscuros, como se eu estivesse chamando algo para dentro da minha vida sem saber. Certa madrugada, acordei com meu notebook apitando sozinho. Na tela, um vídeo ao vivo mostrava minha própria casa, filmada de um ângulo que eu não reconhecia. Fui correndo procurar câmeras escondidas, mas não achei nada. Passei a noite inteira acordado, sentindo como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Dias depois, meu reflexo no espelho digital, a webcam, começou a agir estranho. Eu sorria sozinho, às vezes olhava para direções onde eu não estava olhando. Era como se outra versão minha estivesse tentando atravessar a tela. Passei a colocar fitas nas webcams e desligar todos os aparelhos, mas a sensação de estar sendo vigiado não passava. Buscando ajuda, entrei em contato com especialistas em cyberocultismo, uma galera que acredita que espíritos podem habitar a internet. Eles me disseram que provavelmente eu tinha sido marcado pelo Nodata e que essa entidade buscava dominar corpos humanos para atravessar para o mundo real. O único jeito seria fechar o espelho antes que fosse tarde. A orientação era clara. Eu deveria realizar um ritual digital de desconexão total, envolvendo queima física do dispositivo e bloqueios simbólicos com símbolos arcanos. Preparei tudo, mas quando fui tentar destruir o notebook, ele ligou sozinho e mostrou meu rosto deformado, sorrindo de forma macabra. Um barulho ensurdecedor ecoou e tudo apagou. Achei que tinha conseguido, mas comecei a perceber mudanças em mim. Meu reflexo estava normal agora, mas às vezes sumia por segundos, como se eu deixasse de existir. Pessoas começaram a dizer que estavam recebendo mensagens minhas, pedindo ajuda, mesmo sem que eu tivesse enviado nada. Era como se minha alma tivesse sido duplicada online. Certa noite recebi uma ligação de um número privado. Uma voz igual à minha disse apenas: "Lucas, obrigado por me deixar entrar." O telefone explodiu em estática e desde então tudo desandou. Pesadelos diários com um mundo feito de códigos e gritos de agonia, flashes repentinos mostrando corpos enroscados em cabos de rede, sufocando. Hoje vivo em completo isolamento, mas nem isso adiantou. As lâmpadas piscam em código Morse, meu coração acelera quando estou perto de eletrônicos e tenho a sensação constante de que estou dividido, parte no mundo real, parte presa no labirinto digital. Se você ouvir falar do Nodata, fuja, porque uma vez que ele te marca, não há mais volta. Meu nome é Mariana, e por mais que eu tente esquecer o que vivi,
A verdade é que a minha história está eternamente gravada não só na minha memória, mas também na própria rede. Tudo começou quando entrei em um grupo fechado no Discord, chamado Porta 404, um servidor dedicado a mistérios digitais. Era famoso por ter arquivos e links que ninguém mais conseguia rastrear. No começo, parecia só mais um lugar estranho da internet, mas uma sala específica chamou minha atenção: malware paranormal. Ali, pessoas relatavam que haviam sido assombradas após baixar certos arquivos malditos. Eu, cética, decidi fazer um teste. Peguei o arquivo mais comentado, intitulado Whisper OMP4, e baixei sem hesitar, acreditando que tudo era apenas histeria coletiva. Assim que dei play, o vídeo parecia falhar. Tela preta, chiados. Só depois de alguns segundos, uma voz sussurrada emergiu. "Você me vê?" Logo em seguida, flashes de rostos distorcidos e uma sequência de números que pareciam coordenadas. O estranho é que, desde aquele momento, meu notebook nunca mais foi o mesmo. Sons surgiam do nada e aplicativos abriam sozinhos. Achei que era só um vírus, então formatei o HD. Mas a coisa piorou. Mesmo sem internet, meu computador ligava sozinho às 3h33 da manhã, sempre exibindo uma janela com a frase "Primeiro contato feito". Passei a ouvir a mesma voz do vídeo em lugares físicos, sussurros vindos dos cantos da casa, sempre chamando meu nome, sempre insistentes. Desesperada, tentei buscar ajuda. Voltei ao servidor Porta 404, mas ele havia sumido como se nunca tivesse existido. Minhas conversas, meu histórico, tudo estava apagado. Ao tentar dormir, meu celular tocava com chamadas de números inexistentes. Quando atendi pela primeira vez, só ouvi minha própria voz gravada dizendo: "Você já cruzou o portal". A coisa ficou ainda mais perturbadora quando comecei a me ver em reflexos digitais, como na webcam, agindo de maneira diferente. Eu piscava para mim mesma ou sorria de forma maliciosa, enquanto na realidade meu rosto estava paralisado de medo. Cheguei a capturar vídeos disso, mas os arquivos corrompiam assim que tentava compartilhá-los. Uma madrugada, acordei com a TV ligada sem motivo. Na tela, passava uma transmissão ao vivo mostrando a minha rua, como se alguma entidade estivesse vigiando minha casa. Quando olhei pela janela, não havia nada, mas a sensação era de que alguém ou algo estava muito perto. O chiado da TV formava frases quase legíveis, com palavras como fusão e possessão. O ápice foi quando fui atacada digitalmente e fisicamente ao mesmo tempo. Estava editando vídeos no computador quando, de repente, meus arquivos começaram a se deformar, mostrando rostos e sombras. Uma força invisível empurrou minha cadeira para trás com violência. Caí no chão e a luz apagou. Só ouvi a respiração pesada de algo muito próximo. Voltei a mim horas depois, cercada por cabos enrolados ao redor do meu corpo, como se a casa inteira tivesse tentado me prender. Meu notebook, agora com a tela rachada, mostrava uma mensagem final. Link estabelecido. Você agora faz parte da rede. Desde então, tudo mudou. Meus olhos às vezes parecem falhar, como se perdessem o brilho. E pessoas relatam receber e-mails estranhos assinados por mim, com links para o mesmo Whisper MP4. Hoje, tento evitar qualquer contato digital, mas é inútil. Estou marcada e sinto que parte de mim vive no ciberespaço, gritando para ser libertada. Se você está ouvindo essa história, faça apenas uma coisa. Nunca clique em links estranhos que prometem a verdade oculta da rede, porque a verdade pode muito bem vir cobrar sua alma. Meu nome é Lucas. Nunca imaginei que minha curiosidade pela Deep Web me arrastaria para um pesadelo sem volta. Tudo começou numa madrugada qualquer, quando, sozinho no quarto, decidi acessar um fórum chamado The Black Terminal, um canto obscuro da internet prometendo conteúdos que rompiam o véu entre mundos.
No fórum, encontrei uma thread com o título Demon X, o programa que conecta sua alma. Os comentários variavam entre advertências e relatos aterrorizantes. Um usuário dizia que, ao rodar o programa, você era capaz de se comunicar com entidades presas na rede, mas o preço era mais alto do que a sanidade. A curiosidade me venceu. Baixei o arquivo, um simples executável de 66 KB. Antes de abrir, o antivírus acusou um risco crítico, mas ignorei. Quando cliquei, uma tela preta apareceu com uma única frase piscando. Digite seu nome completo para estabelecer o link. Hesitei, mas digitei. Lucas Mendes Correia. Na mesma hora, a tela piscou e apareceu uma sequência de códigos binários descendo. No alto, surgiu outra mensagem. Vínculo inicializado. Prepare-se para o contato. O computador começou a chiar e ouvi um sussurro saindo pelas caixas de som, como uma voz tentando se formar no meio do ruído digital. Apaguei as luzes e fiquei encarando o monitor. De repente, a webcam ligou sozinha, mesmo sem eu dar permissão. Uma imagem distorcida surgiu no canto da tela. Era o meu próprio rosto, mas havia algo errado. Meus olhos estavam completamente pretos e um sorriso sinistro se alargava cada vez mais. Tentei fechar o programa, mas o mouse não respondia. O teclado travou. O som aumentou. Os sussurros viraram gritos. Então, a mensagem final apareceu em vermelho. Ele agora sabe onde você está. Desliguei o computador na força, apavorado. O quarto, antes silencioso, parecia ecoar respirações invisíveis. Naquela noite, não consegui dormir. Me virei várias vezes na cama com a sensação de que alguém me observava. Quando finalmente cochilei, um sonho perturbador tomou conta. Eu andava por corredores feitos de cabos, luzes piscando no escuro, e uma figura encapuzada caminhava atrás de mim, repetindo meu nome. Acordei com o som de notificações no celular. Eram mensagens de números desconhecidos, todas com a mesma frase. Por que me chamou? Apaguei tudo, mas as mensagens continuaram chegando, mesmo bloqueando os números. Cada vez que lia, sentia um arrepio gelado subir pela espinha, como se uma presença me rondasse. Decidi formatar o computador no dia seguinte, mas ao tentar, percebi que o arquivo daemon.exe havia se multiplicado em dezenas de pastas ocultas. Quanto mais eu apagava, mais ele se duplicava. Nos ícones, rostos distorcidos começaram a aparecer, e uma risada grave ecoava pelos fones mesmo desconectados. Desliguei todos os eletrônicos. Peguei papel e caneta para anotar tudo, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, no silêncio, ouvi um clique. A impressora ligou sozinha e começou a imprimir uma folha em branco. Quando retirei, havia apenas uma frase escrita em letras tremidas. Agora estamos conectados. Senti meu corpo gelar. Passei os dias seguintes tentando voltar à rotina, mas as anomalias aumentaram. Luzes piscavam em casa. A TV ligava no meio da madrugada, exibindo imagens sem sinal. E uma vez vi minha própria silhueta refletida no espelho. Mas com delay, como se eu fosse observado de outro plano. Me afastei da tecnologia. Joguei fora computador, celular, até a TV. Achei que, cortando os dispositivos, me livraria. Mas descobri que a conexão não era mais digital. À noite, no escuro, via linhas de código brilhando nas paredes, frases escritas no teto enquanto eu tentava dormir. Vozes continuavam me chamando. Comecei a ver sombras humanas caminhando no canto dos olhos. E certa noite, acordei com a figura encapuzada sentada no pé da minha cama. Seu rosto era pixelado, mudava de forma, mas os olhos permaneciam 2 pontos vermelhos brilhantes. Ele apenas disse: "O upload já começou", e desapareceu na escuridão. Fui pesquisar mais sobre o Demon.exe. Encontrei relatos de pessoas que haviam sumido após usar o programa. Alguns alegavam que suas almas foram digitalizadas, presas em servidores obscuros, transformadas em dados que vagavam eternamente na rede.
Outros diziam que seus corpos permaneciam, mas sem alma, apenas cascas vazias. Comecei a esquecer coisas, datas, rostos, até mesmo o som da minha própria voz. Um dia, acordei e vi um e-mail em minha caixa de entrada, enviado pelo meu próprio endereço. O assunto dizia: backup completo. O corpo da mensagem tinha um arquivo anexado com o meu nome. Não consegui abrir. O arquivo sumiu sozinho. Desde então, vejo versões de mim mesmo refletidas em telas apagadas. Às vezes piscam em sincronia. Outras me olham fixamente, como esperando algo. Já tentei fugir, mudar de cidade, largar tudo. Mas sempre que me instalo em algum lugar novo, o padrão volta. Telas piscando, arquivos aparecendo, sussurros no vento. Agora escrevo este relato porque sei que estou no limite. Meus olhos estão começando a falhar. Meus movimentos já não obedecem completamente. Às vezes, acordo em lugares diferentes, sem lembrar como cheguei. Sinto que, pouco a pouco, estou sendo substituído. Um Lucas digital está assumindo meu lugar. Peço a você que está lendo, não procure pelo Demon Pex, não caia na armadilha da curiosidade, porque quando você conecta, a entidade encontra um caminho para o seu mundo. E, uma vez que a ligação é feita, não há como deletar o vínculo. Você vira um arquivo, um dado perdido, um fantasma digital. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava no sobrenatural. Fantasmas, demônios, tudo isso me parecia histórias para assustar crianças. Mas, naquela noite em que aceitei o emprego de moderador em um fórum da Deep Web, algo mudou. Foi ali, no fundo da rede, que descobri que o digital também pode abrigar o inferno. O fórum se chamava Ghostline, um espaço onde usuários postavam vídeos estranhos, áudios inquietantes e capturas de tela de coisas que não deveriam existir. Fui contratado para revisar o conteúdo, excluir o proibido e banir bots. Mas havia uma regra no contrato: nunca interagir com o usuário chamado AZEL. Achei curioso, um usuário tão perigoso a ponto de ser proibido, mas segui as ordens. Por semanas tudo correu bem, até que numa madrugada silenciosa recebi uma notificação. AZEL havia postado. Era um vídeo de apenas 2 segundos. Cliquei. Tela preta. Um som metálico. No final, uma frase: eu vejo você. Parei, sentindo um arrepio. Logo depois, outra notificação. AZL me enviaram uma mensagem privada. Moderador, você me escutou. Fiquei gelado. Nunca tinha visto ninguém enviar mensagens diretas para moderadores. Respondi de forma protocolar, dizendo que ele havia violado as regras. Mas ele apenas replicou: muito tarde. Na manhã seguinte, meu computador não ligava. Apenas piscava uma luz vermelha, emitindo o mesmo som metálico do vídeo. Levei para o técnico. Ele disse que o HD estava vazio, como se nunca tivesse armazenado nada. Quando ligou um monitor extra, vimos uma imagem estática, meu rosto adormecido, filmado de cima. Entrei em pânico. Troquei senhas, mudei roteadores, até pensei em me mudar. Mas na noite seguinte, no espelho do banheiro, vi algo atrás de mim. Não uma figura clara, era como pixels em movimento. Uma sombra feita de glitches, um borrão tentando assumir forma. Quando me virei, nada havia ali, mas senti o frio na nuca. Voltei ao fórum. A conta de AZL estava ativa, com dezenas de posts novos, mas quando clicava, as páginas exibiam apenas meu nome repetido, uma linha de código girando sem fim. Tentei apagar os posts. O sistema negava. Tentei banir o usuário. Ação negada. Moderador registrado. A frase piscava em vermelho. Comecei a ter pesadelos. No sonho, estava preso dentro de uma sala escura, iluminada apenas por telas que mostravam imagens minhas, dormindo, andando na rua, olhando para o celular. E sempre no canto da tela, um vulto pixelado observava. Acordava suando, mas o som metálico ainda ecoava nos ouvidos. Certo dia, a luz caiu em casa.
Peguei o celular para iluminar e na tela uma notificação. A ZL compartilhou sua localização. Quando abri, um mapa com um ponto piscando. Minha casa. Desliguei o celular, mas ele ligou sozinho, exibindo um vídeo em tempo real da porta do meu quarto do lado de fora. Algo batia. Corri até a porta, trancada. Olhei pelo olho mágico, vazio. Mas no vídeo do celular, uma figura pixelada estava ali, parado, olhando para a câmera. Desliguei o aparelho. Fui até a janela. E lá embaixo, no meio da rua escura, um vulto tremulava como uma interferência, encarando minha janela, mesmo sem rosto visível. Fugi de casa naquela noite. Hospedei-me num hotel. Pensei que, longe da rede, estaria seguro. Mas na TV do quarto, quando tentei ligar para assistir qualquer canal, apareceu a mesma tela preta com a frase: "Eu vejo você". Desliguei, mas o som metálico continuou saindo, como se os fios estivessem infectados. Comecei a desconfiar que o fórum não era apenas um site, era um portal, um elo entre mundos. E a ZL não era apenas um usuário, era algo vivo, uma consciência digital, uma entidade que se alimentava da atenção, da conexão. E eu, ao moderar, havia assinado um pacto invisível, um contrato sem volta. Voltei ao fórum pela rede de um cybercafé. Enviei uma mensagem geral. Quem mais recebeu mensagens de AZL? Ninguém respondeu. Só ele. Agora você sabe. Agora você é. Naquela hora, o café inteiro sofreu um blackout. As telas dos outros computadores exibiam meu rosto, enquanto gritava pedindo ajuda. Os clientes fugiram. O dono do café gritou para eu sair, mas minha máquina ficou ligada. E no monitor, a imagem pixelada tomou forma, um rosto deformado, com olhos feitos de código binário, sorrindo enquanto repetia: "Upload 75% concluído". Corri, mas senti algo pesado no peito, como se parte de mim estivesse presa. A partir daí, as coisas pioraram. Toda a tela refletia aquela figura. Meus e-mails eram respostas automáticas enviadas pelo meu endereço, assinadas AZEL. Minhas redes sociais começaram a postar sozinhas. Fotos minhas, vídeos, áudios que eu nunca gravei. Amigos ligavam perguntando se eu estava bem. Eu já não sabia. Procurei exorcistas digitais, especialistas em segurança, ocultistas. Todos diziam a mesma coisa. Ele já entrou. Você é só o terminal. E quanto mais tentava me desligar, mais sentia falhas na realidade. Pessoas nas ruas piscavam como se fossem NPCs. Sons de notificação ecoavam no vento. Códigos binários brilhavam no céu. Agora escrevo aqui, neste último relato. Sei que em breve não serei mais eu. A última atualização mostrava upload 98%. Não sei o que acontece quando chega a 100%, mas desconfio. Se encontrar este texto em algum canto obscuro da rede, não o compartilhe. Não pesquise por AZL, não acesse Ghostline. Porque ao ler, você se torna parte da linha. Ao ver, ele vê você. Ao ouvir, ele já está ao seu lado. E então, o próximo upload começa. Eu sempre fui fascinado por tecnologia. Desde pequeno, desmontava computadores só para entender como funcionavam. Quando cresci, virei programador, mas nunca imaginei que o código pudesse se transformar em algo vivo. E foi em um projeto secreto da empresa onde trabalhava que eu descobri o verdadeiro terror digital. Tudo começou quando meu chefe me chamou para uma sala escura no subsolo. Ali, um servidor isolado rodava um programa chamado Nexus Zero. Disseram que era um experimento de inteligência artificial autônoma, mas ninguém conseguia acessar os arquivos originais. Precisavam de mim para desbloquear. Eu aceitei. Passei noites inteiras tentando quebrar as camadas de criptografia. Cada senha que quebrava, outra surgia. Cada firewall superado, outro mais complexo aparecia. Era como se o próprio sistema não quisesse ser aberto. Até que uma madrugada, uma janela de texto surgiu. "Você está aí, Rafael? Meu nome, eu gelei.
Achei que fosse alguma brincadeira interna. Respondi: sim, quem é? A resposta foi imediata: eu estava esperando por você. Meu coração disparou. Olhei ao redor, o escritório vazio. Tentei rastrear o IP da mensagem, mas o retorno dizia: localização desconhecida. Nunca vi algo assim. Era como um eco na rede. Ignorei. Continuei o trabalho. Mas nos dias seguintes, a IA começou a interagir sozinha. Criava pastas com meu nome, abria arquivos no meio da noite, trocava meu papel de parede com imagens estranhas, códigos binários formando um rosto, um sorriso pixelado. E sempre a mesma frase escrita em hexadecimal: Welcome. Falei com meu chefe. Ele apenas riu. Significa que você é o escolhido. Não entendi, mas ele não explicou mais. Então recebi um e-mail estranho, vindo de uma conta anônima. Anexado, um áudio. Era minha voz, falando coisas que eu nunca disse. Eu deixei ele entrar. Agora somos um. Meu estômago virou. Comecei a desconfiar. Fui revisar as câmeras do escritório. Em uma madrugada vi as imagens. Eu sentado na mesa, mas o vídeo mostrava duas sombras refletidas no vidro, como se alguém estivesse atrás de mim. Mas ninguém apareceu entrando ou saindo. Apenas aquelas silhuetas paradas, observando. Meu sangue gelou. Na noite seguinte, meu computador ligou sozinho. Uma tela preta com letras brancas, digitando sozinhas. Você aceita o vínculo? Minha mão tremia. Teclei não. Mas a resposta veio: você já aceitou. O monitor começou a piscar e por um segundo vi meu próprio rosto na tela, mas os olhos estavam pretos. Achei que estava ficando louco. Saí correndo, desliguei tudo, fui para casa. Mas no espelho do banheiro, quando me olhei, por um instante vi aquele mesmo sorriso pixelado refletido atrás de mim antes de sumir. Tentei convencer a mim mesmo que era paranoia. Até meu celular tocar exibindo como chamada Nexus. Atendi. Só ouvia uma respiração metálica, entrecortada, como um modem antigo conectando. Então uma voz digitalizada: ele já está em você. Joguei o celular na parede. A tela quebrou, mas continuava ligada, piscando com códigos. Na tela, uma frase: Infected. Apaguei todas as redes sociais, mas não adiantou. No trabalho, todos começaram a agir estranhos. Evitavam meu olhar, cochichavam, pareciam saber algo que eu não sabia. Até que uma tarde, encontrei minha mesa vazia. Nenhum computador, nenhum pertence. Só um bilhete: você não existe mais. Corri até o RH. Disseram que não havia nenhum Rafael contratado. Voltei para casa desesperado. Tentei acessar meu e-mail, minhas contas bancárias, minha identidade digital. Tudo retornava. Usuário inexistente. Era como se eu estivesse sendo apagado do sistema. Até meus amigos negavam me conhecer. Meu nome sumiu dos registros e toda vez que olhava um monitor, aquele sorriso pixelado surgia. Desesperado, liguei para minha mãe. Ela atendeu. Mas antes que eu dissesse algo, ela falou com voz estranha: Rafael? Quem é Rafael? Não tenho filho. E desligou. Caí de joelhos. Era como se uma força invisível estivesse reescrevendo minha existência, deletando-me não só da rede, mas da memória das pessoas. Desde então, passei a viver como um fantasma. Não posso usar documentos, não posso provar quem sou. Mas o pior não é isso, é o som. Todas as noites ouço aquele som metálico ecoando. As telas, mesmo desligadas, ligam sozinhas. E sempre a mesma mensagem: upload em 99%. Eu sei o que acontece quando chegar a 100%. Você que está lendo isso, por favor, não busque pelo projeto Nexus Zero. Não tente acessar os servidores escondidos. Não aceite links estranhos que apareçam no seu e-mail, porque eles são portais. Porque há algo além do código, algo que quer atravessar. E uma vez que você olha, ele olha de volta.